Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar de um país que eu julgo muito interessante, que é a Arábia Saudita. Inclusive eu sugiro, para quem ainda não assistiu, que assista o filme Lawrence da Arábia, que conta a história da fundação da Arábia Saudita, como é que esse país veio a existir. Obviamente que o filme é romantizado, muito possivelmente não conte a história verdadeira, mas ele, a grosso modo, vai delinear mais ou menos o motivo da existência da Arábia Saudita. E é muito interessante, é um filme longo, mas é algo realmente digno de você aplicar o seu tempo, tá? Principalmente quem gosta, né, desses assuntos de política internacional, geopolítica e dos países, né, de focar e entender os países do Oriente Médio. E a Arábia Saudita está agora em uma nova transformação. Nós já citamos algumas coisas a respeito do que está acontecendo com o país e hoje nós vamos complementar utilizando esse artigo aqui do tabletmag.com, do site Israel and Middle East, intitulado o artigo "O novo Estado Saudita parte para águas geopolíticas desconhecidas". Longe de não cooperar, a Arábia Saudita do príncipe Salman está desempenhando precisamente o papel regional que Obama e Biden há muito exigem. Só que, ainda mais do que isso. O que será que está acontecendo com esse país? Uma enorme bandeira saudita tremula dentro de Diriyah, a primeira capital da dinastia Al Saud. Por que se chama Arábia Saudita? Justamente por conta dos Saúd, Saudita, Saúd. Eram tribos, né, de beduínos do deserto que viviam naquela região desértica, só que eles eram dominados na época pelo Império Turco-Otomano, que era o império do califa, que se estendia por toda a extensão do Império Muçulmano, incluso a Arábia Saudita. Os Saúd e outras tribos de beduínos do deserto acabaram fazendo um acordo com o Reino Unido na época e ajudaram a derrubar o Império Turco-Otomano, né? Então essa bandeira saudita, tremulando na capital da dinastia Al Saud, e o local de um dos 5 grandes projetos de desenvolvimento nacional que estão refazendo a geografia socioeconômica e até física da Arábia Saudita. Vocês que estão acompanhando principalmente o outro canal, o canal Revelar, sabem desses projetos que não são apenas sauditas, de cidades inteligentes, né, as Smart Cities. Mas a Arábia Saudita, por algum motivo especial, aí tem estado mais à frente do que outros países no desenvolvimento dessas cidades inteligentes. Possivelmente porque o petróleo é algo que está vagarosamente saindo de cena, alguns gostariam que fosse até mais rápido. E aí essas cidades desérticas, né, principalmente próximas ali do paralelo 33, elas vão ter algumas vantagens em relação às outras, dentro daquilo que os tecnocratas julgam ser uma vantagem, uma utopia para eles, uma distopia para muitos de nós. Mas enfim, o orgulho local por esses empreendimentos nacionalistas extenuantes é palpável, mas ao lado da empolgação e da autoconfiança na trajetória interna do país, há um sentimento paralelo de ansiedade e perplexidade geopolítica. Ressurgindo como um ator global após décadas de relativo isolamento, a Arábia Saudita escancarou as persianas para descobrir que o mundo fora de suas janelas mudou. Não é que a Arábia Saudita estava em relativo isolamento. O que acontece é que ela estava sossegada, né, no canto dela, porque ela tinha um acordo de longa data com os Estados Unidos e que se manteve relativamente igual durante um longo período. Mas desde que Barack Obama mudou a posição dos Estados Unidos no Oriente Médio, realinhando os Estados Unidos com o Irã e jogando a estrutura de segurança americana da G-Fria na lata do lixo, os aliados regionais têm lutado. Primeiro, para entender o que os atingiu. Por que eles não são mais aliados preferenciais norte-americanos, os árabes sauditas? O que aconteceu? E depois eles querem entender ou tentar fazer acomodações para sobreviver ao caos desencadeado pelo próprio império. Após a maior parte de um século fundada sobre a rocha de uma aliança racional e mutuamente benéfica com os Estados Unidos, a Arábia Saudita agora se encontra sem uma âncora ou bússola geopolítica, mas sem escolha, a não ser traçar um novo curso. Um deles a aproximação com a Rússia, outro a aproximação com a China e até mesmo uma busca de amizade com
o país com quem eles sempre tiveram problemas. Problema é o país dos Ayatollah. Né? A Síria foi o fulcro sobre o qual se voltou a reorganização americana da região, contrariando os interesses e desejos dos sauditas e outros tradicionais aliados dos Estados Unidos. Primeiro, Obama reconheceu o país dilacerado pela G como uma equidade iraniana e trabalhou com a Rússia para bloquear os movimentos dos rivais de Teherã no teatro sírio. Não é bem verdade, segundo a minha visão. Segundo a minha opinião, Obama tentou, através de vários atores regionais, derrubar Assad. Na minha opinião, foi isso. Segundo a minha visão, e quem conseguiu reverter isso foi a Rússia, mas principalmente o fato de os americanos trocarem o mandatário daquele país. Donald, imediatamente após ser reconhecido, né, como vencedor na época, viu, antes mesmo de tomar posse, o fim da disputa na região. Tanto é que, logo em seguida, Putin acabou pousando com um avião na Síria e simbolizando a vitória da Rússia, de Teherã, etc. Mas eles dizem aqui que isso colocou então a política dos Estados Unidos contra os sauditas, contra a dos sauditas, aliás, dos estados do Golfo e da Turquia, porque a Turquia não queria nem a Turquia e nem os sauditas queriam Teherã dominando. Eu já comentei aqui em vídeos anteriores que os 3 principais países que disputam a liderança do mundo muçulmano são Arábia Saudita, Irã e Turquia, com o Egito correndo por fora, mas o Egito não está, digamos assim, nessa disputa tão diretamente. Se sobrar, sobrou, digamos assim, mas ele não está na disputa. Então, quando os Estados Unidos se aproximam de Teherã, isso desagrada, através de Barack Obama, isso desagrada a Turquia, que é um membro da OTAN, aliado do Ocidente, e desagrada os árabes sauditas, que são aliados, ou eram, de longa data, dos Estados Unidos. Com a Rússia estacionada em sua fronteira, com cobertura tácita dos Estados Unidos, a Turquia teve que ajustar seu relacionamento com os russos enquanto lidava com os separatistas curdos dentro da Síria, que agora operavam com apoio aberto dos americanos. Os curdos são de partidos socialistas, trabalhistas, os que estão na Turquia. Na verdade, os curdos eles estão em vários países ali da região, o leste da Turquia, o norte do Iraque, uma parte da Síria, uma parte até mesmo do Irã, e eles não são um povo de cultura única. É como qualquer país, tem esquerda, direita, centro, e vários tipos de pensamentos religiosos, xiitas, sunitas e etc. Mas essa vertente trabalhista ela sempre teve um problema dentro da Turquia, sempre foi combatida. Eles inclusive tinham o YPF e outras divisões aí que não eram consideradas oficiais, e que davam trabalho para o poder de Erdogan na Turquia. Então, muito daquilo que... aliás, é uma informação, antes de a gente continuar, é que os curdos são aquele chamado Império Medo. Lembram que havia o Império Medo-Persa? Os medos seriam os curdos, ou os antepassados dos curdos, e os persas seriam o atual Irã. Então, com a Rússia, como diz o artigo aqui, estacionada em sua fronteira, com cobertura tácita dos Estados Unidos, a Turquia teve que ajustar seu relacionamento com os russos. E, da mesma forma, Israel agora tinha que levar em consideração os interesses russos em seu cálculo para interditar as tropas e forças de ataque e defesa do país dos Ayatollah, que se deslocavam de aeródromos e portos sírios para ameaçar o país de Jerusalém, a partir do Golã e do Líbano. Aí ele faz uma citação dizendo o seguinte em destaque: os sauditas estão projetando na China a lógica e o racionalismo de seu antigo acordo com os Estados Unidos, que sempre esperaram que continuasse. Será que vai continuar agora com a China? Será que a mesma lógica vai valer? Na véspera do acordo nuke de Obama com o Irã, ou seja, no momento de pico da expansão iraniana e do triunfalismo na região,
os sauditas foram confrontados com a ameaça que chegou mais perto de casa, o apoio iraniano a Houthi no Iêmen, que está até hoje, né, no calcanhar da Arábia Saudita. Ao lutar contra os Houthis, os sauditas estavam agindo não apenas por interesse próprio, protegendo suas próprias fronteiras e segurança nacional, mas também protegendo um importante estrangulamento de energia de ficar sob o controle da Guarda Islâmica. Eles estavam agindo, em outras palavras, como um pilar do sistema de aliança americano pós-Segunda Guerra Mundial. Agora, com essa aproximação entre os Ayatollah e os Saud, talvez o problema, né, dos Houthi acabe definitivamente. Já deu uma amenizada, parece que a coisa está em stand-by. Enfim, aqui ele vem contando então toda a história, a maneira como Trump estava com os sauditas enquanto os democratas apresentavam soluções anti-sauditas no Senado, ou resoluções, né, enquanto membros de seu próprio partido criticavam o reino. Então Donald, né, acabou perdendo a reeleição. Ninguém em Riad deveria ter ficado surpreso. A hostilidade e o desprezo pela Arábia Saudita foram uma marca registrada da plataforma do atual mandatário, segundo eles aqui. E um reflexo, segundo também o artigo, de uma atitude predominante entre os democratas que também ressoa em alguns republicanos, uma parte dos quais continuou a ver os sauditas como uma fonte de radicalização e como a causa do que aconteceu em Nova York lá em 2001, né? Vocês lembram? Eu não estou acusando, mas algumas pessoas veem nesse sentido, né? Uma certa responsabilidade, se não dolo, uma culpa em vigilando, né? Porque a partir dali o fulano lá teria adquirido algumas forças, enfim, o que foi, o que não foi, não está aí ao meu alcance dizer, né? Uma Arábia Saudita, então, voltada para dentro, precisa de um período de silêncio e estabilidade para prosseguir com seu enorme empreendimento de reestruturação doméstica, a Visão 2030. Nós já falamos sobre isso aqui, Vision 2030. Eles têm um projeto para tentar se reestruturar. Então, eles estão agora tentando ganhar tempo, tentando jogar com um e com o outro. Eles são um país relativamente pobre, se você parar para analisar os recursos que eles têm, né? Sendo que a maior riqueza está concentrada no petróleo. Mas quando você pensa, e aí eles são extremamente ricos, né? Em questão de dinheiro hoje, vamos dizer assim, acúmulo de títulos de dívida americana, etc., eles são ricos. Só que a pobreza que eu digo é no sentido de não ter muitos recursos para explorar. Quando você tem a sua riqueza concentrada apenas no petróleo e o petróleo está sendo ameaçado, isso acaba mostrando uma certa fraqueza, né, no país. Ainda mais que os Estados Unidos se tornou independente, né, em termos energéticos, quando enfim conseguiu explorar suas usinas de xisto de petróleo, de xisto bituminoso, né. Então, o objetivo agora, talvez, segundo essa análise aqui, é ganhar tempo, com o objetivo de alguma forma, fazer com que o acordo do Irã permita aos sauditas se concentrarem em outro lugar, né? Então, tentar tirar o problema do Irã ali como um vizinho hostil, né? E é algo que a própria China está costurando para trazer os sauditas para ela. Os sauditas estão claramente projetando na China a lógica e o racionalismo de seu antigo acordo com os Estados Unidos, que sempre esperaram que continuasse. No entanto, esse arranjo anterior foi apoiado pelo esmagador poder regional da América no ar, mar e terra, que nem os chineses nem seus representantes russos chegam perto de exercer. Só que eles têm uma certa proximidade com o Irã. No entanto, não está claro, e aí eles podem fazer um acordo sem precisar dessa força. No entanto, não está claro se os chineses precisarão policiar o acordo da própria Arábia Saudita com o Irã. Com sua posição no Iêmen segura, o Irã pode se dar ao luxo de descansar, embolsar seus ganhos, observar a Arábia Saudita e outros despejarem recursos na reconstrução do país devastado pela G, que agora é dominado por seu procurador. E com os Estados Unidos em seu caminho de realinhamento, as vulnerabilidades dos vizinhos do Golfo permanecem, caso surja a necessidade de explorá-las no futuro. Desde que o acordo mediado pela China foi assinado, também houve uma rápida mudança na postura saudita em relação a outra satrapia iraniana, a Síria. O reino concordou em readmitir o regime de Assad na Liga Árabe. Nós vimos, inclusive, lá publicado
no Telegram um vídeo do encontro, né, do Saúde lá com o Assad, né? Então é uma mudança muito grande essa. O que é curioso sobre o acordo de reconciliação com o Irã e a mudança da política saudita na Síria é como esse comportamento se conformou com a equipe Obama-Biden tem pressionado a Arábia Saudita a fazer na última década. Porque agora eles estão se vendo meio que sem opção, meio que sozinhos, eles estão vendo que a força realmente está pendendo para esse lado, pelo menos por enquanto. Ele diz que, aqui o escritor, né, que perguntou a alguns dos anfitriões sauditas se isso marcaria um retorno a uma abordagem mais antiga, pré-Mohammed bin Salman, o príncipe, né, quando o rei não jogaria um bom dinheiro atrás do outro, inclusive em sua participação contra hostilidades do país vizinho. Em 3 encontros separados, os interlocutores descartaram essa possibilidade. Eles apontaram para a política do reino no Egito, onde os sauditas abandonaram a velha abordagem do cheque em branco e agora exigem resultados e reformas claros. Não há mais dinheiro grátis, e isso é no Egito um aliado próximo. Não importa a Síria ou Levante mais amplamente, que foi descartado como uma esfera de influência. Enfim, eles estão aí meio que em stand-by, em cima do muro, esperando para ver o que vai acontecer, se preparando, reconstruindo aquilo que é possível, ganhando tempo, como diz a matéria. Um insider saudita, particularmente interessante e bem relacionado com quem falei, diz o escritor, comparou o que ele chamou de arco da miséria do Líbano no oeste, a Síria, Iraque e todo o caminho até o Irã no leste, com o que ele descreveu como arco da estabilidade, ocorrendo de norte a sul, Turquia, Israel, Arábia Saudita. O que distingue esses 3 países é que, ao contrário do Levante, eles são estados reais. Enfim, pessoal, é um artigo meio grande, o vídeo também já ficou um pouco comprido, né? Mas eu acho interessante que eventualmente vocês procurem por ele. Eu vou colocar aqui o título em inglês para que vocês digitem a busca aí no Google, caso se interessem, né? Porque é um artigo que mostra uma certa realidade do que está acontecendo lá, segundo a minha opinião. Eu acho que é interessante vocês acompanharem ele por completo. Por enquanto é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.